Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Ellen Reis. A gente vai falar sobre pintura em porcelana, em outras coisas também, em vidro. Vamos falar de empreendedorismo, de uma série de coisas, né? Eu sou criadora também, para quem não conhece, para quem está chegando aqui pela primeira vez, da Porcelana Linda, né? Do @porcelana_linda. Lá no Porcelana Linda é onde vocês podem ver um pouquinho mais do meu trabalho com pintura, com personalização de porcelana, né? Gente, qual é o intuito aqui desses nossos encontros, dessas nossas aulas? Hoje é a nossa aula número 2, a aula que a gente vai falar de canetado, mas na realidade a gente acaba falando de vários outros assuntos, né? Essas lives foram criadas, essas aulas, se outras dúvidas vocês também podem me perguntar e na medida do possível eu vou respondendo vocês aí, porque eu venho recebendo cada vez mais muitas dúvidas a respeito da pintura em porcelana, da personalização, e eu não consigo mais responder vocês individualmente lá, como eu fazia no começo pelo inbox, né? Isso tem uma das coisas, sinceramente, gente, do fundo do meu coração, que eu mais gosto é esse contato com vocês, é a gente poder trocar experiência, porque eu também aprendo muito com vocês, às vezes vocês me fazem uma pergunta que eu nunca pensei, vou fazer teste. Então, assim, eu fico muito feliz de vocês estarem comigo aqui nesse canal, que é um Instagram, que a gente criou ele só para isso, para a gente conversar sobre esses assuntos. Quem não viu a nossa aula de ontem, dá tempo ainda, tá aqui disponibilizada na plataforma. É a aula 1. O que a gente falou na aula 1 ontem? Nós falamos sobre decalque, né? Sobre aplicações de gravuras prontas que a gente pode colocar na porcelana, né? E muita gente me mandava muita dúvida aí sobre os decalques, e aí eu optei por responder a todos vocês nessa aula 1, que foi a aula sobre decalque, né? Como aplicar essas gravuras prontas na porcelana. Essas aulas surgiram mais para aquela galera, vamos dizer assim, que é mais inicial na porcelana, né? Por quê, gente? Tem muita gente que gostaria, que tem essa vontade de fazer peças bonitas, né? Para a pessoa mesmo, como arte terapia. Eu ontem fiquei sabendo de mais uma aluna minha que começou comigo, na realidade, como terapia. Gente, é uma maravilha pintar. Quem já começou, o pessoal que está aqui pode falar, dar seu depoimento aí. Só quem pinta é quem sabe como a gente se sente bem, né? De produzir essas peças, sejam elas para nossa casa mesmo, ou para a gente presentear os amigos, os parentes. E eu tenho muita pessoa também que me segue aqui, muita seguidora, que já está empreendendo, né? Ou como renda complementar, ou como renda principal. Muita gente me pergunta se a porcelana é a minha renda principal de renda ou a minha única fonte de renda. Gente, é a minha única fonte de renda, tá? Hoje eu vivo, pago os meus boletos aí da pintura, da personalização em porcelana. E o que afligia aí muito a galera nesse sentido, que me perguntava muito? Ellen, eu preciso saber desenhar? Eu acho que é uma das perguntas que eu mais recebo do pessoal que quer iniciar na porcelana. Se é necessário saber desenhar para poder personalizar, para poder pintar a porcelana. Gente, não é. Ontem a gente já provou na aula 1 isso, que dá pra gente fazer peças lindas. Tem aqui também no meu feed, tá nos stories ainda. Eu já coloquei a foto da peça que a gente fez ontem, de maneira muito rápida. E hoje nós vamos dar continuidade, né? No que eu pensei, de ontem para hoje eu fiquei aqui pensando o que a gente poderia canetar, escrever nessa peça. E por que eu escolhi o canetado para poder estar explicando para vocês aí, né? O canetado em si, o que é isso? O que é essa técnica, né? Vamos começar por aí. É uma técnica em que a gente vai usar essas canetas, que eu separei aqui para eu mostrar para vocês, certo? Essas canetas com bico de pena. Essa minha aqui, ela tá até... Depois eu explico para vocês o que é isso. É um outro modelinho aqui de caneta, né? Bico de pena que a gente usa para poder escrever na porcelana, tá? Ellen, é a única forma que eu tenho para poder escrever na porcelana? Não é, tá? Vocês podem usar também o pincel filete,
e podem usar também o liner, que é um pincel fininho, mas ele é mais compridinho. Ai, tem um monte de gente linda aqui, eu tenho que dar oi, né? Oi, Cíntia! Um monte de gente linda aqui. Quem tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, mas não posso desprezar minhas seguidores antigas, que estão sempre comigo aqui nas lives, né? Muito obrigada aí, né, por todos vocês que me acompanham. Então, essa é uma das formas que a gente tem de escrever na porcelana. Ellen, e é difícil? Vamos dizer que requer treino, não é difícil. Hoje eu vou dar muitas dicas, eu vou tentar esclarecer tudo sobre o canetado para vocês nessa nossa aula, tá? Mas requer treino. A primeira vez que você pega, vamos dizer assim, sua letra talvez não fique tão bonita, você ainda não está acostumado com a pressão da caneta para escrever na porcelana, então não vai ficar uma coisa assim tão perfeitinha. O ponto da tinta, tem várias coisas que vão influenciar, tá? Mas com um pouquinho de treino, gente, vai ficar maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês vão amar e vão fazer peças lindas. E por que eu escolhi o canetado para essa nossa aula hoje, gente? Desde que eu comecei a pintar porcelana, faz 1 ano e meio. Deixa eu pensar, gente. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Não, faz 1 ano e 5 meses, tá? Que eu trabalho com isso. É outra pergunta que vocês sempre fazem. Desde que eu comecei a pintar, a personalizar a porcelana, eu sempre gostei muito de coisas, como eu falei, personalizadas, né? Então, era um desejo meu escrever nas peças nome das pessoas, as pessoas gostam muito do nome. Eu nessa caneca aqui, vou aproveitar, vou tomar um pouquinho mais de água. Ó, eu pintei a minha inicial. Daqui é pintura à mão. Então, eu queria muito escrever o nome das pessoas, as iniciais das pessoas, fazer de uma maneira personalizada mesmo, exclusiva, frases que as pessoas gostem, né? Eu vou dar um exemplo. Eu conheci, quem me acompanha já viu já, mas eu vou contar. Eu conheci pessoalmente uma grande amiga minha, que já faz mais de 1 ano que a gente está em contato, mas pela internet. Foi a semana passada, eu já nem sei mais, semana passada ou retrasado, o tempo passa tão rápido. E ela costuma falar 2 frases, quem conhece ela, uma que a gente tem cérebros lambíveis, eu fiquei na dúvida, né? Ela acha a gente inteligente e tal, e ela fala, ai, você tem um cérebro lambível, ai, que cérebro lambível. E aí toda hora ela fala essa frase. Mas a frase que ela mais fala é beijo na bunda beijo na bunda pra cá, beijo na bunda pra lá. E aí eu fui conhecer ela pessoalmente e imediatamente eu falei, vou fazer uma porcelana personalizada pra ela, né? E aí eu escolhi o beijo na bunda. Eu nem postei essa peça, mas eu vou postar, gente, para vocês verem. Fiz com todo o amor do mundo. Foi uma peça que eu fiz toda pintada à mão, então eu coloquei um beijinho nas peças e eu fiz um conjunto de uma caneca e um conjunto de um pratinho. Escrevi essa frase, gente, ela amou, é óbvio que ela amou, né? É a frase dela, aquela frase que ela gosta. Então eu sempre tive essa vontade, né? Eu sou católica e também gosto muito de alguns versículos da Bíblia, etc. Tudo isso eu tinha vontade de escrever. Música, eu amo música. Então, assim, o canetado, gente, ele traz pra gente possibilidades infinitas de criação. A gente pode desenhar com ele, a gente pode escrever à mão livre, a gente pode pegar outros desenhos. Luiz, você sabe quem é, Luiz? Pois é. Obrigada, viu, Luiz, de você estar aqui. Você sabe quem é mesmo, Luiz? Conta aí pra gente quem é que fala beijo na bunda. E que pessoa maravilhosa, gente, iluminada, solidária. Eu fiquei muito feliz de encontrar ela pessoalmente e levei aí esse presente para ela. Então, assim, gente, quando a pessoa recebe um presente desse, um presente exclusivo, né, que a pessoa sabe que foi feito para ela, com aquela frase que ela mais gosta, é muito carinho, gente, é muito amor, saber que foi feito manualmente, né? Então, assim, uma coisa que eu sempre falo para todo mundo é que eu acredito piamente nisso, que todo mundo que recebe uma peça minha, que recebe uma peça do meu ateliê, ela sente o amor que eu coloco nas peças, porque eu amo o meu trabalho, eu amo esse trabalho de criação, desde o trabalho mais simples, que é aquilo que eu estou passando para vocês nessas aulas, que não é necessário desenhar, não é necessário saber pintar, para a gente fazer porcelanas lindas, até aqueles trabalhos mais evoluídos, em que a gente faz várias queimas, em que a gente junta várias técnicas, né? São trabalhos lindíssimos, mas são trabalhos mais demorados, e para quem vende, né?
Eu gosto muito de falar para os empreendedores, porque graças a Deus o meu negócio dá muito certo. E eu vejo muitas pessoas que dão uma patinada nessa história aí de trabalhar com artesanato ou com arte. Eu acho que todo mundo merece ser feliz no seu trabalho, levar, se você ama o seu trabalho, essa felicidade para as outras pessoas, mas você também tem que estar bem financeiramente, né? Então tem que saber administrar. E aí o que acontece? Falando dessas peças que demoram mais para fazer, que são muitas queimas, é uma peça, gente, que vai ter que ser mais cara, né? Ela tem um valor bem elevado, porque você demorou muitas horas ali para fazer aquela peça, para executar a peça. Essas peças são várias queimas, então é a energia lá elétrica, o risco que você corre de repente. Comigo, gente, nossa, se eu falar para vocês, acho que eu tive uma peça até hoje que trincou, ela nem quebrou nada, mas pode acontecer de trincar, de quebrar cada vez que você leva uma peça no forno. Então, você corre muitos riscos. Já pensou uma peça que você demorou semanas para poder fazer, na tua última queima, a peça dá um problema, trincar, quebrar, literalmente. Então, assim, a gente sempre está correndo riscos, né? Quando a gente leva muitas vezes uma peça no forno. Então, e tudo isso tem um valor. Né? E muitas vezes, para quem está empreendendo, ou para quem principalmente está começando a empreender, a peça é linda, a peça é maravilhosa, mas você não consegue vender aquela peça no valor que ela realmente merece, né? Um valor de 300, de 400, de 500, de 700 reais. Eu tenho peça aqui que eu já vendi a 500 reais, a 700 reais que eu vendo nesse valor. Por quê? São essas peças de valor agregado maior, né? Que vão várias vezes ao forno, que são horas e horas e horas de trabalho, que vai ouro, prata, são metais preciosos de verdade, tem um valor elevado também essa matéria-prima. Então é mais tranquilo, de repente, você começar com aqueles produtos que são mais em conta, que a maioria das pessoas, vamos dizer assim, que aprecia a nossa arte, vai poder comprar, vai valorizar o nosso produto. Então, eu estou fazendo essa série de aulas, trazendo justamente essas ideias para vocês poderem produzir de maneira muito rápida, né, num custo relativamente baixo, para vocês poderem presentear as pessoas, terem aí na sua casa no dia a dia, ou mesmo empreender na nossa área, tá? Mesmo porque, gente, para peças do dia a dia, vamos supor um prato, né? Que a gente está fazendo um conjuntinho aqui que vai um prato de sobremesa. Este prato, a gente vai bater a colher toda hora ali, faca, é coisa do dia a dia, é para lavar com palha de aço, com lado verde da bucha, né? Daquele jeito. Então eu acho que são peças que a gente não deve ter preocupação. Então são justamente essas peças que eu estou explicando para vocês, tá? São peças mais simples, que não levam ouro, não levam prata, são peças que nós não estamos fazendo uma pintura à mão, tá? Então não é necessário saber desenhar nem pintar. Vamos lá, gente, mão na massa, né? Porque a gente já falou bastante aí na introdução aí da nossa live hoje. Para quem não viu ainda, eu vou mostrar. Nosso conjuntinho é um conjuntinho que eu amo, que eu vendo demais aqui, que é o conjunto de prato de sobremesa, que eu acho um pratinho super versátil. Eu amo prato de sobremesa, acho que até por isso que eu criei esse conjuntinho, porque é uma das coisas que eu mais uso. Se eu vou cozinhar, eu amo cozinhar, eu uso ele como descanso para os talheres, a colher ali, que a gente está cozinhando e tal. Uso para sobremesa, para tomar lanchinho, eu uso demais o prato de sobremesa. E eu optei aqui por uma xícara de chá, que eu também acho ela bem versátil, né? Ou poderia ser uma caneca também, tá, gente? A galera ama caneca, eu também amo, né? Vocês já viram a minha aqui que eu tô bebendo água. Eu uso caneca para tudo também. Mas a xícara de chá eu acho ela mais elegante, ela vem acompanhada do pires, e ela serve pra gente tomar café, pra gente tomar chocolate, pra gente tomar chá, pra gente tomar cappuccino, porque ela é maior. Se fosse uma de cafezinho, é aquela pequenininha. Então ela restringe, né? Pra gente já tomar um cafezão, um chocolate, já não dá tanto. Pra quem não viu ontem, como que eu optei por personalizar essas peças que a gente vai dar continuidade hoje? Tem essa xícara aqui, essa xícara de chá, tá? Que a gente aplicou essa gravura. O pires eu deixei em branco, eu vou deixar ele simples, tá? Não vou fazer muita coisa. E agora já vai acabar a novidade aqui do nosso canetado, né? O nosso prato de sobremesa, vocês vão ver invertido aqui, mas acho que já vai dar para ler. Nós colocamos essa gravura aqui e eu vou escrever em cima e vou escrever embaixo. Daqui a pouco eu vou mudar aqui, vocês vão conseguir ver direitinho, tá? Que a gente vai canetar.
Então, vocês já conhecem as peças, são essas. Eu já passei o risco aqui, para ficar mais fácil, ficar mais ágil aí a nossa aula. Já mostrei as penas aí para vocês, né? As canetas que nós vamos usar. Nós vamos usar óleo de copaíba, tá? Eu compro bastante, porque eu uso muito e coloco aqui nesse conta-gotas. E eu vou usar tinta preta. Poderia ser a própria preta. A maioria dos meus clientes amam tinta preta. Eu nem colocaria um preto aqui, eu vou ser sincera. Eu colocaria um sépia escuro. Eu acho mais bonito, mais elegante. Ou eu faria um cinza. De repente eu usaria o preto com um pouquinho de branco. Isso é uma dúvida também que vocês me perguntam muito. Ellen, pode misturar as tintas? Pode, a maioria das tintas elas são miscíveis, né? Então se eu quiser fazer um cinza, eu pego o preto, tá aqui, vai estar ao contrário, mas é o preto, esse preto é um preto da Florearte. Para quem não conhece, gente, isso aqui é um pozinho, ó, que a gente vai usar o veículo que a gente chama óleo de copaíba, que é aquele óleo. Nós vamos usar uma espátula, eu gosto das espátulas pequenininhas, mas quem gostar de maior, tal, eu uso uma espátulazinha menor, para a gente poder misturar esse pozinho com o óleo de copaíba, que é o veículo, que a gente vai abastecer a nossa caneta, aqui, bico de pena, para poder escrever na nossa peça. Eu vou fazer assim, gente, para a gente agilizar, porque senão daqui a pouco acaba o nosso tempo, tá? Eu vou, mão na massa, já vou mostrar aqui amassar a tinta, a gente escrever. Vou explicando para vocês. Eu fiz um roteirinho aqui, minha equipe até separou, inclusive hoje. Obrigada, viu, gente? Vocês mandaram mais dúvidas. Eu amo quando vocês mandam dúvidas. Tá até a mão aqui, a galera deixou aqui para mim. Então, todas as perguntas que vocês fizeram aí, tá? Tem até perguntas que já foram feitas há bastante tempo que eu não tinha conseguido responder. Vão ser todas respondidas hoje. Ai, Luiz, amo também. Cerâmica branco só com preto. Ai, tá tudo no forno. Eu acabei de canetar de ontem para hoje um pedidinho de última hora de uma cliente que eu acabei pegando de 40 joias do dia, né? E essas joias do dia, elas foram branquinhas e escrito o nome da bebê que vai nascer, com canetado. Então aí olha uma oportunidade, gente, né? Fiz uma venda, e assim, eu nem tinha muito prazo e tal, mas eu acabei pegando para essa cliente. Eu vendi 40 peças de joia do dia com essa técnica que eu vou ensinar para vocês hoje, o canetado, tá? Então vamos lá, mão na massa. E aí depois, se eu esquecer de alguma coisa, no final eu faço uma revisãozinha aqui e eu passo para vocês. Como agora eu vou ajeitar aqui o celular, vou mudar ele para a gente poder já trabalhar com as nossas peças, eu não consigo ficar vendo as perguntas de vocês, tá? Mas vocês podem ir conversando aí entre si, eu vou deixar os comentários aí para vocês poderem conversar. E aí ao final eu abro novamente para pergunta, tá? Mas tá tudo anotado, tudo que vocês me mandaram, eu não vou esquecer de ninguém, tá certo? Sobre o curso, gente, tem muita gente perguntando do curso. Já falei, vou falar de novo. O curso abre nova turma segunda-feira, tá? Segunda-feira vai abrir nova turma. Eu inventei uma moda aí que eu acho que talvez nós vamos ter mais aula. Vai passar, não vai ser só até segunda, não. Eu ainda não vou prometer. Eu tô vendo se eu vou ensinar uma técnica pra vocês maravilhosa, que quase ninguém ensina, eu não vejo muito por aí, fica tão linda. E se eu for fazer essa técnica de verdade, aí a gente vai ter que, como é que eu vou falar? Aumentar aí o nosso número de aulas, que depois eu quero mostrar pra vocês queimar. Tem o grupo VIP no WhatsApp, vocês podem entrar lá. Quem não tá no grupo e quiser entrar, me chama no direct, tá bom? E colocar no direct, eu quero entrar no grupo VIP, que a minha equipe vai incluir vocês. Aí lá no grupo a equipe ou eu responde as perguntas do grupo, mas essas aulas aqui são aulas, tá? Então não vamos ficar perdendo tempo com negócio de curso, não, tá certo? Vamos que vamos. Vamos trabalhar. Então, eu vou mudar aqui o celular de lugar. Deixa eu tentar ajeitar aqui. Pra gente poder, primeiro... Deixa eu ajeitar a mesa. Pra gente primeiro poder fazer a nossa tinta, para vocês verem. E depois a gente parte pro canetado, tá bom? Vamos lá, então? Peraí. Acho que assim vai dar. Pra ver... Peraí, gente, tem que acertar o negócio aqui que esse suporte é bem ruim. E tem que melhorar a luz também aqui pra vocês, né, gente? Faço o que eu posso aqui, gente, pra tentar. E sempre o horário que eu faço as lives é um horário que eu tô sozinha, então complica também. Mas é melhor fazer assim do que não fazer, né, gente? Vocês me pedem tanto. Eu acho que não tem problema. Vocês gostam tanto aí da nossa live? O importante é a gente
tá respondendo as perguntas aí de vocês, né, gente? Mesmo que eu esteja aqui sozinha, que às vezes não tem uma qualidade aí tão boa da gravação, mas eu só recebo elogios. Eu fico muito agradecida aí. Como vocês gostam aí do meu trabalho. Bom, acho que tá dando para todo mundo ver, né, gente? Ó, aqui tem um tico de preto, um tiquito de tinta preta. Eu odeio desperdiçar tinta, gente. Como é só para fazer esse canetado aqui, com um pouquinho de tinta, é muito econômico o canetado, tá, gente? Com um pouquinho de tinta a gente consegue fazer. Então, essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Agora, o que eu vou ter que fazer? Eu vou espatular isso aqui. Então, eu vou pegar essa tinta que eu tenho aqui, com o óleo de copaíba, tá bem duro, mas eu optei por deixar assim mais durinho, para eu amassar de uma maneira mais rápida, e depois eu tento... Ai, gente, eu coloquei pouca tinta, eu sou muito muquirana. Pense um ser humano mão de vaca, que eu não quero jogar tinta fora. Eu devia ter colocado um pouquinho mais. Se precisar, eu coloco demais, porque fica até difícil para... Fica até difícil para a gente espatular quando tem tão pouquinha tinta, gente. Mas eu sou bem econômica. Ai, não gosto. Quando sobra tinta, eu fico inventando moda. Aí eu crio peças novas, eu acabo canetando, para não jogar fora, né, gente, essa tinta. Aí eu escrevo uma frase, uma letra de música, como eu falei, um pedaço. Ah, não jogo fora, não. Morro de dó. Acho que a gente não deve jogar fora, gente. É dinheiro nosso, né? Tá aqui. Olha, a gente tem que testar, gente, para ver se isso está bom, tá? Ponto da tinta, eu acho que já está bom. Ponto da tinta, ela não pode ser... Eu acho até mole. Vou colocar um pouquinho mais de tinta do pozinho aqui. O ponto da tinta, gente, ela não pode ficar muito mole, porque senão ela vai escorrer, vamos dizer assim, ali na pena, e vai estragar o trabalho. Eu falo que vai abrir a tinta, né? A tinta abre, ela escorre muito e abre, fica toda aberta. E ela também não pode ser muito dura, porque se ela estiver muito dura, ela não vai sair ali pela pena que a gente vai escrever, tá certo? Então, o ponto da tinta, ele é muito importante, tá? Para ficar um canetado bonito, é uma tinta de ponto médio. Ellen, mas pela internet, como é que eu vou saber que é ponto? Tem que testar. Aí você pode pegar um outro prato velhinho, uma caneca velhinha, um azulejo. Aqui a gente já vai fazer direto na nossa peça. Mas você faz o teste, se tá duro, se tá mole, tá? Eu achei que estava um pouco mole. Vamos lá. Coloquei um tico de tinta aqui para eu não jogar fora e a gente vai fazer o teste. Qual a diferença, vamos dizer assim, dessa pena para outra, para essa aqui, tá? O cabo, né? Vocês já estão vendo, delas são diferentes. Esse aqui é um cabo de madeira, esse aqui é um outro cabo, sei lá que material é esse, mas de ferro, uma coisa nesse sentido. Essa daqui é uma pena zebra, tá? Antes que vocês me perguntem, tanto a caneta quanto a pena é florearte, aqui também, tudo florearte. Essa daqui, ela é mais para caligrafia, tá? Eu tenho outras penas também, mas assim, a que eu mais gosto é essa daqui. Essa daqui eu uso ela, é a que eu mais gosto, que é a pena zebra, tá? Com essa caneta. Essa aqui é do meu coração. E aí vocês podem perguntar, que eu falei que eu ia explicar depois para vocês, né? Por que tá com esse treco aqui? Que treco é? Gente, aqui é a vida como ela é. Esse treco é o seguinte, eu coloquei aqui um pouco de algodão aqui dentro e eu usei aquele microporo e eu passei por cima aqui o microporo, por quê? Eu caneto demais, gente. Que nem eu não falei que eu peguei um pedidinho de última hora de 40 peças, que eu fiz de ontem para hoje. Eu tenho até calo aqui, de tanto que eu caneto. E eu amo canetar, é uma das técnicas que eu mais amo. Então, para poupar o meu dedo aqui, o calo, eu fiz essa gambiarra aqui. Eu coloquei o algodãozinho aqui dentro para ficar fofinho e coloquei o microporo aqui por cima, tá certo? E deu super certo. Uma outra dica que a galera dá, mas que eu não uso, sabe aquelas borrachas de colocar em lápis que vende em papelaria? A galera coloca aquela borrachinha também, mas eu nunca usei, tá?
Então, eu inventei esse treco aqui e eu uso dessa forma, tá? E aí, como eu falei, de preferência, essa daqui é a minha do coração. Eu caneto 99,9% com essa caneta aqui e com essa pena. Como que funciona, gente, esse sistema para vocês entenderem? Essa pena, ela tem uma aberturinha aqui. Ela tem um chanfro, que aqui não dá para mostrar porque não tem muita definição. Mas aí, quando a gente aperta ela aqui, deixa eu pegar a porcelana, fica melhor. Quando a gente aperta ela aqui na porcelana, essa aberturinha aqui embaixo, ela abre e a tinta sai por aqui. E aí eu começo a escrever, tá? Então, se eu apertar bastante, não é necessário apertar bastante, tá, gente? Se eu apertar bastante, vai sair mais tinta. O risco vai ficar mais grosso. Se eu fazer mais levinho, vai sair menos tinta. O risco vai ficar mais fininho, tá bom? Mas assim, aí eu recomendo, se vocês querem um risco mais grosso, de repente comprarem um outro tipo de pena que risca mais grosso, tá? Não tem necessidade, gente, de ficar fazendo muita força. No começo a gente faz, porque a gente não sabe ainda, tal. Mas depois que a gente aprende a canetar, que a gente pega o ponto da tinta, que tudo, fica muito tranquilinho, tá? É muito fácil, é uma técnica, como eu falei, maravilhosa. Então, nós já fizemos aqui, né, a tinta. Tá aqui, eu acho, vou testar, mas eu acho que está num ponto bom. Ninguém me perguntou, mas eu vou falar. Muita gente me pergunta, Ellen, mas você não coloca trebentina? Eu não costumo colocar, mas eu sei que tem gente que usa uma gotinha de trebentina aqui, tá? Por que eu não gosto muito de usar a trebentina? Porque a trebentina, gente, ela é volátil, ela evapora. Então, se eu coloco a trebentina aqui, vai ficar bem líquido, certo? Aí o que acontece? Que nem hoje está super calor, eu estou até com o ventilador ligado aqui para a gente fazer essa aula. A trebentina vai evaporar e o ponto da minha tinta não vai ficar tão bom. Vai ficar, como é que eu vou falar? Duro, né, gente? Vai ter que ficar colocando trebentina toda hora. Então, eu não acho ideal. Eu prefiro usar copaíba puro. Mas aí, gente, é questão de teste, tá? Muita gente coloca um pouquinho de trebentina. Então, eu sempre recomendo a todos os meus alunos testar, né? Eu faço desse jeito, eu explico do jeitinho que eu faço, mas tem gente que faz diferente e tá tudo bem, tá bom? Então, o ponto da tinta acho que tá ok. Vamos testar? Eu vou testar aqui no vidro mesmo, tá, gente? Como que carrega aqui o bico? Ele é uma barquinha, né? A gente deixa essa barquinha com a parte aberta virada para cima, tá? Aí eu venho aqui, carrego aqui a minha pena, né? Já coloquei a tinta aqui e aí aqui mesmo eu já vou fazer o teste, né? Para não estragar lá o meu risco, se tá saindo, se tá grosso, ó, eu gostei. Então eu já vou partir para lá, tá? Nem sempre eu acerto, viu, gente? Às vezes eu faço aqui. E outra coisa, o teste no vidro, ele fica diferente do aqui da porcelana, tá? Karen, sua linda. Gente, eu tô vendo um monte de aluna minha aí. Um beijo para todas as minhas alunas. Karen, te amo. Isso mesmo, tem que vir. Demorou, mas chegou. Aqui, o que eu fiz? Gente, eu não sei se já dá para ver aí o que eu escrevi. Tá chegando o Dia das Mães. E Dia das Mães, gente, quem quer empreender é uma loucura. A Karen tá lotada de pedido já, né, Karen? Gente, preparem-se, né? Graças a Deus, na porcelana, a gente não tem fase ruim, tá, gente? É o ano inteiro vendendo, que nem agora eu tô cheio de evento, nascimento, casamento, tudo que é evento, batizado. Então, assim, a gente sempre tem muito pedido. Na realidade, eu não tô nem dando conta do número de gente que está querendo peças, né? Por isso que eu até falei que eu tive que incluir esse pedidinho de ontem, das 40 peças. E a gente já vai ter um monte de data comemorativa. Nós vamos ter Dia da Mulher, nós vamos ter Páscoa e nós vamos ter Dia das Mães. E Dia da Mulher, empresa compra muito, escolas, é que as escolas agora, né, a gente está uma dó com essa história de pandemia. E também Dia das Mães. Então, eu já criei essa peça aqui, que era um conjuntinho que eu ainda não tinha feito com essa gravura, para o Dia das Mães. Vamos que vamos? Aqui dá para vocês verem, né, gente? Eu escrevi aqui. Como que eu escrevi aqui? Deixa eu explicar para vocês rapidinho. A aula não é disso, é de canetada, mas eu vou explicar rapidinho, vocês já ficam com a aula. Ih, acho que meu negócio aqui, minha tinta vai
secar. Gente, eu vou inverter a ordem, tá? Eu vou escrever primeiro para vocês verem e depois, se vocês quiserem, às vezes também todo mundo sabe. Na hora que eu abrir para perguntas, vocês me perguntem como que eu faço para passar esse risco aqui, tá? Porque tem uma cola aqui, tá escrito aqui. Vamos lá, senão minha tinta também vai... A Copaíba, ela não seca rápido, mas hoje está muito calor, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, senão pode secar. Vamos lá? Aí aqui, fica meio ruim, gente, eu nem vou poder escrever do jeito que eu faço, porque eu vou ter que mostrar para vocês, né? Mas, vamos lá. Mas vai dar certo. Então, olha aqui, gente. A pena a gente não deixa ela reto, tá? Ela não fica reto aqui. Ela tem um ângulozinho, ela fica um pouquinho deitada para sair de maneira mais fácil. Aí aqui, como eu falei, eu tenho o risco aqui, né? E eu vou seguindo esse risco. Gente, é muito rápido, tá? Agora eu não estou vendo as perguntas, estou concentrada aqui. Vocês guardem, por gentileza, as perguntas para quando eu abrir aqui novamente. Gente, pronto, acabou? É muito fácil. Eu carreguei bem aqui. Olha quanta coisa que eu escrevi com um único carregamento, né? Vamos dizer aqui. Tá dando para vocês verem? Acho que tá, né, gente? Que aí eu tô canetando, eu vou olhar ali, tá dando para ver, sim, tá? Quanta coisa que eu escrevi com uma única carga que eu fiz de tinta. Então, aqui, a frase que eu escolhi se escreve mãe, mas se diz amor. Essa foi a frase. Gente, é muito tranquilinho. Aí aqui, deixa eu ver se dá para vocês verem. Dá para ver, né, gente? Aí agora aqui. É muito rápido, gente. Não tem. São técnicas que são simples. Aí, como eu falei para vocês, né, gente? Tem que treinar, tá certo? Não é uma coisa que é muito difícil, mas tem que ter treino, tá? Quem nunca usou essa canetinha bico de pena, tem que fazer o testezinho, né? Ó, entupiu aqui. Não, já saiu. Às vezes acontece, viu, gente? Dá uma entupidinha. Se eu não amassei a tinta direitinho, pode entupir. Ou se a peça também estiver suja, tá? Às vezes tem alguma sujeirinha aqui na peça, e aí acaba entupindo aqui. E aí não tem problema nenhum. Você vai lá, você limpa o biquinho e você continua o seu trabalho, tá certo? Não tem problema nenhum. Gente, estamos quase acabando. Olha isso. Estamos quase acabando. Eu fiz uma frase curtinha, né? Porque aqui também não tem muito o que, vamos dizer assim também, o que mostrar, viu, gente, para vocês. É treino, né? Tem que treinar. E pronto, gente. Tá pronto aqui a nossa peça, tá? Eu tenho algumas dicas aí para eu dar para vocês. Na caneca, gente, essa é uma peça que eu já vou deixar pronta entrega. Então, como eu vou deixar pronta entrega, aí geralmente aqui na caneca, minhas clientes gostam de escrever o nome da mãe delas, tá certo? Para poder presentear da sogra. Gente, é muito engraçado, para quem não vende, Dia das Mães, a gente vende demais, tanto para a mãe quanto para a sogra também. Vamos lá, eu quero passar algumas dicas ainda para vocês, e agora eu vou abrir para dúvidas, tá? Vamos lá. E agora, deixa eu só desligar essa luz aqui e tirar o suporte, que ninguém merece, né, gente? Esse suporte chato aqui. E a gente já conversa. Vamos lá, então. Vocês viram como é facinho, gente? Não tem segredo. Olha aí, a Karen, minha aluna, ama o canetar, nunca tinha usado a pena.
mas não tive dificuldade. Gente, não é fácil. Assim, não é difícil, perdão, né? Não é uma coisa assim, às vezes tem gente que tem uma certa dificuldade, sim, mas é muito tranquilo, tá? É muito tranquilo. Deixa eu pegar as perguntas aqui de vocês, eu vou respondendo e depois se surgir mais alguma, às vezes, gente, eu não vejo vocês escrevendo, tá? É tanta coisa que vocês escrevem aí, corre rapidinho, aí vocês refaçam a pergunta, tá? Ah, teve uma pergunta que foi feita na nossa aula de ontem. A aula lá eu já falei, está disponível. Então, quem não viu pode ver ainda a aula lá. Se tiver dúvida, eu vou respondendo, né? A aluna, ó, pode comprar o curso, viu, gente? Eu chamo de aluna. A seguidora dessa primeira pergunta que o pessoal me passou, me falou que foi da live de ontem, da nossa aula de ontem. A primeira pergunta é sobre temperatura do ouro, só que eu não quero misturar as estações, tá? Tem também uma live aqui que tem tudo sobre temperatura, sobre forno, sobre queima, é uma live muito bacana. Então, eu vou pedir por gentileza, senão a gente vai demorar muito aqui para a seguidora, como é que fala? Ver a live, a aula do ouro, tá bom? Do ouro não, minto, do forno, que fala sobre temperatura. Jéssica, sua linda, Jéssica é uma seguidora linda, beijo para você. E aí só vou responder aqui rapidamente, qual a temperatura para queimar ouro? Gente, eu queimo meu ouro geralmente junto com todas as minhas peças. A única coisa que eu costumo fazer é pegar uma parte que não seja tão quente do forno, não ficar muito próximo das resistências e, na medida do possível, colocar um pouquinho mais para baixo, tá? Outra pergunta que essa seguidora me fez, Ellen, é possível queimar ouro e decalque? Eu não sei se eu entendi muito bem o que ela quis dizer, né? Mas, por exemplo, se fosse... aqui tem um decalque, né? Eu posso pegar esse decalque que está aqui nessa caneca e junto com esse decalque eu também queimar ouro. A gente pode canetar com ouro também, não falei disso, tá? Já vamos falar. Então vamos supor que eu canetasse aqui o nome da mamãe com ouro. Minha cliente me pediu para canetar em ouro. Eu canetasse aqui com ouro. E aqui eu gosto de pintar a alça. Eu posso pintar aqui a borda, filetar aqui. E levar para o forno, gente, não tem problema, tá? Não tem problema nenhum, é possível sim. Uma outra coisa pra gente fechar essa história do ouro aqui, se é possível queimar junto, não tem problema, tá? Ontem, gente, eu falei para vocês que eu ia levar essas peças para o forno. Mas aqui é tanta, eu costumo queimar várias vezes, às vezes eu pinto por cima as peças, elas não ficam brancas, pintas de rosa, de azul, de preto, e aí eu sempre queimo o decalque para depois eu continuar o meu trabalho. Aqui, nesse caso, gente, eu falhei ontem quando eu falei que essa peça ia para o forno, tá? Essa peça não precisa ir para o forno, tá? Então eu economizei. O decalque tá aqui, né? Eu não queimei ainda esse decalque, eu canetei e eu vou levar para o forno numa única queima, porque assim eu economizo energia elétrica. Então você vê como essa peça é prática. A gente colocou o decalque rapidamente, canetamos rapidamente e é uma única queima, tá? Não precisa mais de queima aí. Galera tá perguntando aqui no ao vivo muito sobre forno, sobre mufla. De cabeça, gente, eu não lembro. Nós temos uma lista de forno terceirizado, que é uma agonia do povo, a história do forno profissional. Uma lista que é disponibilizado para nossas alunas, né? Tem bastante forno lá, mas aí vocês estão perguntando de Belém, né? Eu vi aí, não lembro se Belém tem forno para terceirizar na nossa lista ou não, tá? Tá sempre entrando gente, inclusive eu até sempre faço esse pedido para vocês. Quem tiver forno e quiser terceirizar, a demanda é muito grande, tem muita gente querendo forno para terceirizar. Então, me procurem no direct, minha equipe vai anotar o nome de vocês, a cidade de vocês, o bairro e o telefone, para minhas alunas poderem procurar vocês, tá? Para poder terceirizar aí a queima. A galera tá perguntando da mufla. Gente, eu ainda não fiz o teste com a mufla. Minha mufla chegou. Eu conheço bastante gente que usa, que ama a mufla. É muito prático, né? Porque a mufla, ela queima porcelana de uma maneira profissional na nossa casa. Dependendo da potência do forno, eu tenho instrução que é de 15 até
20 minutos, 25 minutos no máximo, isso vai depender da potência, e a gente consegue queimar uma pecinha, né? Às vezes, de repente, você tem pouca queima, não vai ligar o forno para queimar uma peça. Quanto ao tamanho, gente, existem 2 tamanhos de mufla, tá? Alguém perguntou aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, prato de refeição, na mufla não cabe, tá, gente? Que eu saiba, não cabe. Mesmo na mufla grande. Como eu falei, são 2 tamanhos de mufla. Cabem peças pequenas. Xícara de café, joia do dia, né? Peças pequenas, tá? E caneca também. Eu amo fazer caneca. A galera gosta muito de caneca. Peça pequena também queima, tá? Agora vai depender também do tamanho da caneca. E minhas mensagens aqui deu uma travada. Mas acho que agora eu consegui liberar. Como colocar a tinta na pena? A gente já respondeu, né? A gente escreve. Aqui não dá pra ver, né, gente? A gente escreve assim, tá certo? E aí a gente vira ao contrário, fica o buraquinho, a barquinha fica pra cima, já expliquei. Aí você vem aqui, carrega com essa tinta para você poder escrever. Uma outra coisa também que a galera perguntou é sobre a quantidade da tinta. Gente, a quantidade da tinta, se você fez uma tinta um pouquinho mais durinha e você tá escrevendo bem e tal, beleza. Você pode carregar bastante. Por que é legal você colocar bastante tinta? Bastante mais ou menos, tá? Não bastante não. Porque principalmente quando você quer fazer um desenho muito grande, que você não quer emenda no desenho, vocês viram que eu fiz um carregamento só, eu escrevi se escreve mãe todinho, né? Então, assim, eu escrevi bastante coisa. E ainda escrevi mais um pouquinho aqui, depois mais pro final que eu fui carregar. Então, fica sem emenda. Você não tem que ficar picotando, parando toda hora para poder pegar mais tinta, tá? Por um outro lado, vocês devem tomar cuidado com o excesso de tinta na pena. Por quê? Se tiver um pouquinho mais líquida, e às vezes eu escrevo com ela um pouquinho mais líquida também, tudo bem. Mas aí a gente tem que ter esse cuidado. Ela forma uma gota, e aí essa gota, conforme você vai virar a caneta para você escrever aqui, essa gota vai cair no seu trabalho e não vai estragar tudo, né? Vamos dizer assim, mas vai estragar aquela palavra, aquela flor, a gente pode desenhar que você estava escrevendo. Então você vai ter que limpar ali. Aí se for o caso, fica difícil para você passar o risco de novo, você vai ter que queimar depois para ficar mais tranquila, para não borrar nada, depois passar o risco de novo, depois escrever. Então, assim, cuidado com a quantidade de tinta, tá? Se for muito pouquinho, toda hora você tem que ficar carregando para poder escrever, e aí vai ficar cheio de emenda, né? Principalmente no começo, quando você não tem muita prática. Quando a gente já tem mais prática, a gente coloca a caneta ali, dá prosseguimento e tá tudo certo. Agora, quando a gente não tem muita prática, dá para perceber as emendas. Eu sou muito perfeccionista, tá? Então eu não gosto que fique dessa forma. E se colocar muita tinta, cai aquele gotão lá, tá? Vamos ver outra pergunta que vocês fizeram, que eu ainda não respondi, ou será que eu já respondi todas? Como que faz a limpeza da caneta, da pena? Gente, é muito simples de limpar. Eu costumo limpar com um pedacinho de papel higiênico ou papel toalha, pode ser. Eu uso mais papel higiênico, tá, gente? Mas tem muita gente que gosta de usar papel toalha. Então, como eu falei, é no gosto do cliente aí, tá? Eu uso papel higiênico, eu coloco um pouquinho de álcool ali, e aí eu passo ali e eu limpo, tá? Não tem segredo. Tem gente que usa palito de dente, palito de madeira, com um pouquinho de algodão e um pouquinho de álcool. Por que eu não gosto de usar o algodão? Porque às vezes fica algum fiapinho ali do algodão. E isso vai atrapalhar a gente na próxima vez. Se você não ver, não tirar, a próxima vez que for canetar, não vai dar certo com esse fiozinho do algodão, tá? Então, eu particularmente não gosto. Às vezes eu até uso. Porque às vezes escorre um pouco aqui pra dentro e é bem fininho. Aí eu uso, sim. Mas, regra geral, não. Eu limpo só com papel. E quando eu uso o algodão, eu olho bem, passo o dedo para tirar qualquer fiozinho que tem ali, para já ficar limpinho, para a próxima vez que eu canetar, tá tudo certo. E aí eu já falei, poeira, pó, fiapo, pelinho, são inimigos do canetado. Não dá para fazer canetado com pelinho, com essas coisas, porque na hora que você vai puxar ali, é um ferro, né, a pena, vai vir aquele fiozinho, gente, vai estragar o seu canetado. É uma coisinha bem delicadinha. Vamos ver se tem mais alguma pergunta que eu esqueci
de responder. É sobre o treino, né? Quem está começando, Ellen, como que eu posso fazer, né? A minha dica, gente, como eu falei, é você pegar uma caneca mais usada na sua casa, um prato mais velho, ou mesmo um azulejo, tá certo? E você treinar ali. Pode escrever à mão livre, fazer bolinha, fazer risco, risco curto, risco comprido, vai treinando, tá? Ou mesmo você faz algum desenho e tenta passar ali o bico da pena, a caneta, por cima daquele desenho. Agora eu tenho uma dica para vocês, que é uma dica de ouro, que às vezes eu vejo minhas alunas, às vezes elas me mandam vídeo e tal, né? E o que eu percebo? Onde que elas erram? Elas passam um risco, elas fazem o desenho na porcelana e elas vão canetar por cima daquele risco, né? E aí elas querem uma coisa perfeita, elas querem a caneta ali, a ponta da caneta, exatamente em cima do risco. E às vezes ali dá ruim. Não precisa desse perfeccionismo todo. É óbvio, gente, se você passar um risco bem feito, se você conseguir ir bem em cima, tá tudo beleza. Mas às vezes isso te atrapalha muito. Então, se você, principalmente no começo, se você for de uma maneira um pouquinho mais livre, mas o A era menorzinho, ficou um pouco maior. Não tem problema, não pode ficar muito maior, né, gente? Senão fica feio. Aí você apaga, passa o risco de novo e faz tudo de novo, até ficar bonito, tá? Então não tem segredo. É fazer esse treino aqui, não ser tão perfeccionista, às vezes fica uma coisinha, uma letra L, um pouquinho mais gordinha, um pouquinho mais compridinha, um pouquinho pode. Agora muito é feito à mão, né, gente? Não é perfeito igual do computador. Agora muito aí não dá certo, não. Pode canetar com lustre? Pode sim, Karen, é possível. Eu tinha esquecido de falar, eu lembrava que tinha essa pergunta do ouro, né? Que eu lembrei, é possível canetar com ouro. E aí muita gente tem uma dificuldade gigante com ouro. O ouro, gente, ele é um pouquinho delicado, mas não é esse bicho de 7 cabeças, não, tá? Dá para canetar tranquilamente com ele. Você tem que tomar cuidado com a limpeza da peça, né? Aí o ouro tem que estar bem limpo mesmo. Não usar esse lápis aqui, que muitas vezes a gente usa para escrever e tal, e para canetar por cima, porque esse lápis ele tem cera, tem gordura, e o ouro é inimigo, aí vai abrir, vai ficar feio, não vai dar certo. E o ponto também, né? E aí o ponto, de novo, é aquela coisa, não pode estar muito líquido, senão vai escorrer, vai estragar seu trabalho, não vai ficar bom, e também não pode estar duro, senão não vai sair pela pena, tá? Karen, com relação ao lustre, dá para canetar sim, tem que tomar os mesmos cuidados do ouro de limpeza, etc, que você já tem lá tudo na nossa plataforma, você já tá craque, já passou um monte de ouro e tal, já sabe como é que funciona, tem que seguir todas aquelas regrinhas, né, da peça bem limpa, etc. E aí, você tem que ver também o ponto, tá? É sempre bom colocar um pouquinho de diluente de ouro no lustre, tá bom? Aí, como eu falei, mas não pode ser muito, senão vai aguar e você não vai conseguir fazer o canetado aí com lustre. Então, é possível sim se canetar com a platina, que fica aquela cor prata, com o ouro e com o lustre também. Mas o ouro e a platina são bem delicados, tem que seguir as regras que a gente usa da porcelana para usar o ouro, e o lustre, ele também tem metais ali na composição dele, né? Por isso que ele é tão lindo, tão brilhante, e tem que tomar esses cuidados também de limpeza e tal, e não tá muito líquido, né? Gente, eu acho que é isso, tá certo? Eu acho que assim a gente vai terminar a nossa aula de hoje. A nossa peça ficou uma fofura. Eu vou queimar dessa forma, porque quando eu deixo peças assim meio semi-prontas, né, que eu digo, para poder vender mais rápido, hoje mesmo, todo dia, gente, tem gente que procura, gente que quer presentes de última hora. Então, se você puder deixar aquelas peças que vendem mais para quem trabalha com venda, sempre meio encaminhada, aquelas gravuras que são mais vendidas, né? Você já sabe, gente, quando você trabalha com isso, você já sabe quais são as gravuras que você mais vende. Então, você já deixa pronto quais são os conjuntos, né? Eu não gosto de trabalhar muito com cerâmica, mas eu tenho um conjuntinho de cerâmica
que é sucesso garantido, é o seu dinheiro de volta. Eu vendo muito. Então eu sempre tenho alguns conjuntos daquele prontos, queimados, só para eu canetar. Aí a pessoa pede o canetado, eu só faço o canetado, queimo, já está tudo com os decalques, tal, queimados, e eu já coloco no correio e eu já mando para cliente, tá? A Karen está perguntando para gente se tem que usar penas diferentes. Karen, com relação ao canetado com os metais preciosos, é um pouquinho diferente do uso de pincéis, tá? Por quê? No caso do canetado, o material é diferente que a gente usa, né? Esse material aqui, esse biquinho, ele não é poroso da caneta. Então, ele é muito mais fácil da gente limpar. Então, se você fizer uma boa limpeza da tinta com o álcool, tá certo? Você pode usar tranquilamente. No meu ateliê, como a gente produz muito, e geralmente eu gosto de limpar, mas às vezes eu tô na correria aqui, por exemplo, e quem limpa é a minha equipe. Vamos supor que alguém não limpou bem uma caneta, eu vou ficar brava se eu for mexer com ouro, com prata depois e vai dar errado. Então, como que eu faço? Eu tenho separado, tá, Karen? Eu tenho separado, eu vou ser honesta. Eu tenho uma pena só para ouro e prata, eu tenho uma caixinha separada, tá? Então, naquela caixinha, tudo que eu vou trabalhar com ouro e prata, o pincel, o godê, até o godê, eu tenho um godêzinho especial para ouro, a pena, fica tudo na caixinha dos metais preciosos, tá? Então eu deixo lá. Agora, quem não vende muito, quem produz para dar de presente para si mesmo, só a pessoa que mexe no seu material, não tem necessidade. Uma pena só, tá tudo certo, tá? Uma caneta só, tá tudo certo. A única dica é que tem que limpar bastante. Por que tem que limpar bastante, gente? Porque nós usamos aqui óleo, não foi óleo que eu falei para vocês? Óleo de copaíba, que foi o veículo para a gente poder diluir aí essa tinta, para a gente poder usar na porcelana. Então o óleo, eu já falei que ele não se dá bem com ouro, com metal precioso. Então se tiver um pouquinho de óleo aqui na caneta, vai dar ruim, tá? Karen, você tinha feito uma outra pergunta, que é sobre os veículos do canetado, né? Eu vou até anotar aqui que isso é muito importante e quase ninguém pergunta sobre isso, né? Veículos do canetado. Eu geralmente uso óleo de copaíba, tá, gente? Para poder canetar, tá? Mas aí eu não vou falar nem do canetado, tá, Karen? Eu vou me estender um pouquinho mais. Como eu falei, com canetado eu uso copaíba, ponto. Eu não uso mais nada, tá? Tem gente que coloca uma gotinha de trebentina. Aí lá no começo da live, que você chegou um pouquinho atrasadinha, eu vou repetir rapidinho, a trebentina ela evapora, né? Então eu não acho bacana, porque depois sua tinta vai ficando dura, né? Então não é legal. Agora sim, para as pinturas do dia a dia, tem vários tipos de óleo que a gente pode usar, água com destrina, isso mesmo, Cíntia, tem vários veículos. Eu tenho aqui óleo de lavanda, óleo mole, óleo de cravo, tem muitos óleos, né? E aí cada um deles meio que tem uma finalidade. O óleo de copaíba, às vezes ele demora um pouquinho, não é imediato, mas ele fica sequinho se você deixar ele um tempo e de repente você precisar carregar, que nem quem terceiriza, é mais fácil trabalhar com óleo de copaíba. O óleo mole já tem outras características, a lavanda também deixa ali mais aguadinha, demora um pouquinho, tem o óleo de cravo. Então assim, nós temos vários veículos para poder se utilizar, às vezes é um pouquinho de preferência de cada um, tem que se testar e conhecer as características de cada um desses veículos, né, para você saber se você realmente deseja trabalhar com aquele veículo ou não, tá? Coca-Cola, isso mesmo. Para finalizar, eu vou dar um exemplo aqui, mas não vou me adentrar, porque senão a gente não termina a aula hoje, né? Gente, mas é muito bom a gente falar dessa nossa arte, né? A gente ama, assim, demais, é muito rico, a gente faz amigas, a gente vai trocando experiência, e aí, por mim, eu não paro a live, a gente fica aqui 2, 3, 4 horas conversando, pintando, etc. Mas vamos lá. Por exemplo, a destrina a gente compra em negócio de confeitaria, essas lojas de confeitaria e tal. E a gente usa geralmente, eu não uso, tá, gente? Mas é possível usar quando você quer passar
ela fazer alguma coisa na sua peça, ela seca rapidamente. Então, muitas vezes, vamos supor, você quer fazer... Quem viu aquele conjunto de cachorrinhos? Eu postei nos stories, eu acho que eu não postei no feed. Quem viu os stories do cachorrinho, viu. Foi um conjunto que eu fiz para uma cliente minha, foi para Manaus, aquele conjunto. Eu tô aqui em São Paulo e ela é de Manaus, gente... Obrigada para todo mundo aí do Amazonas, né? Pessoal do Norte, do Nordeste, do Brasil inteiro que me prestigia tanto. Foi feito, não foi com destrina, mas ele foi canetado. Eu queimei os cachorrinhos canetados, depois eu tirei, ela me pediu que ela queria dessa forma, né, com contorninho e que os cachorrinhos fossem pintados. E depois eu não esponjei eles, eu pintei com um pincel e dei aquele efeito de esponjado com o próprio pincel. Dei a segunda queima e as peças ficaram prontas para essa cliente. Vamos supor que eu não quisesse ter essa primeira queima, tá? Eu quisesse fazer uma queima só, então é possível usar a destrina, porque a destrina ela seca mais rapidamente. E como o veículo é água, é diferente do óleo, eu posso depois usar o óleo, então eu posso pegar uma tinta, por exemplo, que eu usei Copaíba como veículo e fazer naquela peça e fazer uma queima só, tá? Mas eu não costumo fazer isso. Aí é como eu falo, eu sei que é possível, eu já fiz teste, mas cada um faz de um jeitinho, né? Eu prefiro, se for o caso, canetar, dependendo, que nem o conjunto dessa cliente, eu fiz desse jeito. Eu fui, canetei o conjunto todo, queimei o conjunto, tirei o conjunto, pintei, fiz a segunda queima e aí o conjunto ficou pronto para ela, né? A única coisa ali que eu não fiz duas queimas, que eu optei por não pintar, a gente estava com um prazo muito curto, ela queria que esse pedido chegasse para o Natal, era um pedido muito grande, eu não queria correr o risco do pedido chegar atrasado. Foram as taças, né? Ela encomendou, gente, um conjunto lindo, ela encomendou taças de água também, e ela queria os cachorrinhos. Aí as taças de água, eu só fiz o contorno dos cãezinhos e foi uma queima só. Quem me acompanha viu tudo isso, viu as taças indo para o forno, viu as taças saindo do forno, tá? Então, é isso, gente. Eu acho que, então, a gente finaliza assim. Então, agora sim, tá, gente? Eu vou levar essas peças pro forno, que ontem eu errei, eu falei que eu ia levar pro forno, mas eu não levei, porque não tinha necessidade, gente, né? Como o nosso canetado não ia encostar no decalque, não ia passar por cima, então não tem problema nenhum do decalque não estar queimado. E agora sim, para eu economizar energia elétrica e tal, vou aproveitar meu pedidão lá das 40 peças. Eu nem sei se vai caber no forno, mas se couber, eu vou queimar hoje, porque eu tenho prazo com o pedido, tá? De qualquer forma, depois finalizado tal, mas não vai ter, como é que fala, gente? Diferença aí na história do, como é que fala? Da queima ou não. A única diferença aqui é que eu não posso encostar, porque tá úmido ali ainda, né? A copaíba vai manchar, o decalque também, eu não posso pegar uma faca, mas não... Deixa guardadinho e pode queimar depois, tá? Gente, isso é uma dúvida que vocês sempre me perguntam. Se eu posso guardar a porcelana por um tempo, que nem agora aqui. Eu fiz, nós canetamos e nós colocamos o decalque. Ela não está queimada. Ellen, eu esqueci. É que não é de canetado, mas tudo bem. A pergunta, posso deixar guardado e queimar depois? Justamente quem terceiriza, né? Pode sim, gente, não tem problema nenhum. Você só precisa deixar num local que não vai pegar pó, gordura, né? Que não vai estragar a sua peça. Você deixa ela ali guardadinha e depois, quando você puder, você leva para queimar, tá? No forno terceirizado. Porque não faz sentido cada peça que você faz, você levar, como é que fala? Para queimar no forno terceirizado, né, gente? Não fica um vai e vem, a menos que você tenha prazo. Então é bacana você guardar todas essas peças, aí você vai uma única vez lá onde vai terceirizar a queima, já leva tudo, já queima tudo de uma vez, depois vai pegar. Eu tô vendo aqui que a galera tá discutindo, aí um outro assunto, né? Pra que eu fui falar de vidro? E aí tem muita gente perguntando, querendo curso. Gente... Eu ainda estou atualizando o nosso curso de porcelana, tem muita coisa ainda, ele vai ficar muito mais rico, né, para as minhas alunas que estão presentes. Eu acredito que até o mês de fevereiro. E aí nós vamos ter depois o de vidro, eu não sei se vai ser nessa ordem, talvez venha primeiro de empreendedorismo e depois nós vamos ter o de vidro, tá? A única coisa que eu gostaria de falar sobre o vidro, né, acabei falando das taças e levantei essa lebre aí, né?
O vidro, gente, é igual, mas é diferente. É igual, mas é diferente da porcelana. Muitas técnicas a gente vai poder usar no vidro também e fica lindo, para a gente poder personalizar, tal. Mas o vidro tem bastante observação, bastante, tá? E também, a única que eu vou falar aqui, senão a gente vai prolongar demais, nossa live aí já passou dos, né? Sobre o seguinte, existem, assim como na porcelana, dois tipos de tintas que a gente pode usar para o vidro, né? Na realidade, existe mais tinta, tá, gente? Mas, como eu falei, aí a gente tem que fazer outras lives, outras coisas. Vamos fazer. Eu vou aproveitar quando eu tiver... e se vocês já quiserem ir mandando pergunta, vocês podem ir fazendo. Mandem as perguntas no direct ou pode colocar aqui mesmo embaixo dessa nossa aula, por exemplo, e a minha equipe vai anotando. Eu vou mandar fazer uma pasta do vidro e vai ficar tudo anotado, as perguntas de vocês, e até bacana, né, para o curso também ficar bem completo, porque às vezes tem coisa que eu acho que é besteira, mas vocês têm dúvida, para eu já incluir no curso, e aí quando nós fizermos as nossas lives do vidro, eu respondo essas perguntas para vocês, tá? A única coisa que eu queria falar para vocês do vidro é que, assim como na porcelana, existe aquelas tintas que são para forno comum, para forno convencional, tá? Então isso é um tipo de tinta para vidro, a de forno convencional. E existe a tinta que é específica para forno profissional, que é essa que eu trabalho, tá, gente? Então muita gente me pergunta sobre o forno convencional, né? Ellen faz pergunta, eu não tenho como falar dessas técnicas de forno convencional, gente, porque eu nunca trabalhei com forno convencional, tá? Então, como eu nunca trabalhei com forno convencional, eu não posso falar a respeito das técnicas, tá? Desde o começo, eu queria trabalhar com forno profissional, porque é mais durável, né, nossa personalização, tal. Então, e o vidro eu trabalho da mesma forma, tá? Então eu não tenho como ajudar vocês, é só isso, na parte do vidro para forno de casa, né? Porque eu só trabalho com profissional, tá certo? Gente, agora eu acho que a gente acabou, né? Então eu quero desejar do vidro para forno de casa, né? Porque eu só trabalho com profissional, tá certo? Gente, agora eu acho que a gente acabou. As nossas peças já acabaram. Amanhã eu vou ter uma técnica nova que a gente vai conversar, tá certo? E eu tenho certeza que vocês vão amar e que vocês já podem fazer peças lindas de porcelana sem saber desenhar. Então vocês já sabem utilizar gravuras, aplicar decalques, já sabem canetar, tá certo? Vamos, mão na massa agora. E aí, como eu falei, né? Muitas vezes empecilha o forno, não é empecilho. Tem a mufla, que dá para fazer peças menores, e vamos procurar os fornos terceirizados aí, tá bom, gente? Beijo para vocês, eu que amo vocês, fiquem com Deus, eu espero todas vocês amanhã.